Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Irla Artesanatos. Me chamo Irlene e nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer essa linda camisa para ele. Vou colocar mais perto para vocês poderem ver. Eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo casaquinho para ele. Pode ser uma camisa, uma blusa, um casaco. E esse casaco, ele pode ser de vários tamanhos. Assim como para um boneco, uma boneca, para uma criança, para uma pessoa adulta. Eu vou dar dicas de como fazer uma peça maior para uma pessoa. Então, eu peço para vocês não pularem o vídeo, ficarem comigo até o final dessa aula. Eu vou dar muitas dicas. E desde já, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Então, vamos aos materiais que vamos utilizar. Eu vou precisar de um fio branco, eu vou fazer esse casaco no branco, fazer para ele no branco. Eu vou utilizar agulha de crochê 1,75, agulha de crochê 1,25, vou precisar de uma agulha de tapeçaria, vou precisar da tesoura, vou precisar de marcadores e vou precisar dos botões. Os botões eu ainda não tenho, eu tenho que comprar, porque ou eu vou comprar na cor branca ou um transparente, uma cor clarinha, porque o botão que eu tenho é dessa cor ou verde, então não vai ficar legal, né? Aqui eu coloquei 5, ao decorrer do vídeo também eu vou mostrar para vocês, quem quiser me colocar menos botão, eu vou dar as dicas para vocês. E aqueles que estão vindo pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos. E eu vou deixar embaixo na descrição os links de outras aulas do canal, para aqueles que tiverem interesse, pegar as aulas desde o começo, que eu postei, querem aprender, é só aproveitar as aulas que eu vou deixar tudo marcadinho lá, as outras aulas. Então, pessoal, sem enrolação, vamos mais uma aula dessa linda camisa. E bom aproveito a todos. Então, pessoal, vamos começar a aula. Esse casaquinho eu vou fazer na cor branca do fio. Esse fio é uma cleia, um fio fino, e vou utilizar a agulha 1,75. Então a gente vai começar a fazer pela gola essa camisa. Vamos começar a fazer pela gola. Eu vou começar com o anel mágico. Eu vou fazer 25 correntinhas. Então, vamos lá. Rolei de tipo um L. E aqui eu vou subir 25 correntinhas. Então, ó, 1, contando com o anel mágico. 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer minhas 25 correntinhas. Quando eu terminar de fazer, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei de fazer minhas 25 correntinhas. Pessoal, lembrando, esse fio é um pouquinho que eu tenho, ó, é sobra de outros trabalhos meu. Eu sempre falo nos vídeos meus que eu aproveito as sobras dos materiais que eu tenho. Então, às vezes, eu não passo o rótulo, porque são sobra e eu não tenho mais o papelzinho, eu não lembro a cor do fio que tá lá. Mas é um branco, é um fio fino,
se não me foge a memória, ela é um fio da Cleia. Então, eu vou utilizar esse fio. Então, eu fiz as minhas 25 correntinhas, eu vou trocar de agulha. Eu vou pegar agulha 1,25. Aqui na agulha 25, eu vou trabalhar do lado, pegar as correntinhas por trás. Então, ó, fiz, eu vou trabalhar com ponto baixos. Ó, se vocês virarem aqui do ladinho dá pra ver que tem um ponto aqui, ó. Virando do avesso, ele aqui, ó. Esses pontos que fica para fora. E se eu virar do ladinho, o ponto, ele vai ficar me aparecendo aqui, ó. Os pontinhos que fica soltado para fora é ele. Ele que eu vou pegar. Então, a primeira eu não faço, eu vou na segunda. Vou trabalhar com pontos baixos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, ó, viro do ladinho, aqui eu já consigo ver aonde que está o próximo. 2, 3, ó, fica mais fácil. 4, 5. Então, aqui eu vou continuar a minha carreira, eu tenho que ter 24 pontos baixos. Eu vou terminar as minhas 24, quando terminar eu volto. Então, pessoal, terminei, fiz os meus 24 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer aqui no primeiro intervalinho, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um aumento. E agora, eu vou fazer 20 pontos baixos aqui. 1, 2 e 3 pontos baixos. Eu vou fazer meus 20 pontos baixos. Quando eu chegar aqui para aumentar, eu volto com vocês. Então, eu fiz os meus 20 pontos baixos. Agora, aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento. Fiz um aumento. E sobraram meus 2 últimos pontos baixos. Vou fazer 1 e 2. Vou subir uma correntinha e vou virar o trabalho. Então, nessa carreira, eu fiquei com 26 pontos baixos. Foi 2 aumentos em cada lado, um aumento em cada lado. Na carreira anterior tinha 24, eu fiquei com 26 agora, 26. Agora vamos para a terceira carreira. Então, virei o trabalho, vou fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer meus 11 pontos baixos. Quando terminar, eu volto, porque aqui também eu vou fazer um aumento. Então, fiz meus 11 pontos baixos. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento aqui. Fiz um aumento e agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. 4 pontos baixos em cada base. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um aumento. Então, eu aumentei um ponto desse lado e um desse. E me restaram meus 11 pontos baixos. Então, ó, 1,
2, 3. Eu vou terminar meus 11 pontos baixos. Quando terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz meus 11 pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou continuar fazendo. Essa é a quarta carreira. Então, eu vou fazer sem aumento, sem alteração nenhuma na quarta carreira e na quinta. Eu vou fazer a minha quarta e a quinta. Na sexta carreira, quando terminar a minha quinta, na sexta carreira, eu volto com vocês. Porque aqui é só da sequência. Quarta e a quinta. Quando começar a sexta, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz os meus pontos baixos, cheguei no final da quinta carreira. No total, eu tenho que ter 28 pontos baixos. Então, agora eu vou virar. E a sexta carreira, eu também tenho que ter 28 pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer a sexta carreira com 28 pontos baixos. Quando eu chegar aqui no final, eu vou ter uma alteração e volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz os meus 28 pontos baixos. Essa aqui é a sexta carreira. Agora, aqui na sexta, o que eu vou fazer? Eu vou subir 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Subi 4. Vou virar o trabalho e nessas correntinhas eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou pegar, ó, virei, tá assim. Eu vou pegar bem, vou pular a primeira correntinha, vou pegar na segunda, bem aqui, ó. Bem na cabecinha dela, pra ela não ficar torta. Fiz um ponto baixo, ó, bem aqui nessa correntinha de cima, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Então, aqui nessas correntinhas, eu fiz 4 correntinhas, pulei um ponto e fiz 3 pontos baixos. E vou continuar das sequências com meus 28 pontos baixos até o final. Nessa carreira, eu vou ficar com 31 pontos baixos, contando com essas daqui. Então, eu vou fazer mais, deixa eu terminar aqui. Vou fazer mais 4 correntinhas para ficar igual esse lado. Então, quando eu chegar aqui no final, terminar, eu volto com vocês. Mais 28 pontos baixos aqui. Então, pessoal, fiz meus 28 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou fazer como eu fiz aqui os 3 pontos baixos desse lado. Pega bem aqui, ó. Fazer um ponto baixo aqui. Bem na cabecinha do ponto, eu já fiz 2. E a terceira, na última correntinha, eu pego ali para ela não ficar torta. Então, fiz 3. E vou continuar, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou continuar fazendo meus pontos baixos até aqui.
essa aqui é a 8ª carreira. Então, se eu tinha 31 pontos baixos, eu aumentei mais 3, eu vou ficar com 34 pontos baixos. Essa aqui é a 8ª carreira. Então, eu vou fazer a 8ª, vou fazer a 9ª. Quando eu chegar na 10ª carreira, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz a minha 9ª carreira. Nessa carreira, eu fiquei com 34 pontos baixos. Agora aqui, vamos para a 10ª carreira. Então, aqui eu subi uma, ó, terminei, deixa eu desmanchar aqui para vocês. Ó, terminei, fiz meus 34, vou subir uma correntinha. Vou virar o trabalho, vou dar uma laçada e aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto normal. Fiz um ponto alto, eu vou dar uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto. Então, ela ficou desse jeito, que é essa parte, é essa daqui, ó. É essa daqui que eu estou fazendo, ó. Que é essa casinha para colocar o botão. Ó, fiz meu ponto alto ali. O que eu vou fazer? No próximo é o meu ponto baixo. Eu vou continuar fazendo meus pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Eu vou terminar de fazer meus pontos baixos até aqui, normal. Daqui do começo até aqui, eu vou ter que ficar com 31 pontos baixos. No total dele, eu vou ter que ficar com 34 pontos baixos. 34 pontos. Contando com esses daqui, esses de cima, que são 3. 31 mais 3 dá 34. Então, eu vou terminar essa minha 10ª carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu terminei a minha 10ª carreira. Agora, nós vamos começar a fazer essa parte aqui, ó, das costas. Vou começar a fazer a cava, que essa parte é essa daqui, ó. Foi um botãozinho para colocar o botãozinho. Agora a gente vai começar a fazer a parte da cava. Então vamos lá. Eu fiz meus últimos 3 pontos baixos. Agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer meus 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E vou fazer, agora eu vou trabalhar com meio pontos altos. Meio pontos altos. Uma laçada, no próximo ponto eu vou puxar. Fiquei com 2 e vou puxar tudo junto. Então, meu meio ponto baixo. Um meio ponto, 2 e 3 meio pontos altos. Eu fiz 3 meio pontos altos. 3, 4 e 5. Fiz 5. Vou dar uma laçada na agulha e no mesmo lugar eu vou fazer mais um. Eu vou aumentar um ponto. Fiz mais um meio ponto alto. Então, eu vou colocar um marcador aqui. Essa parte vai ser a parte da frente da camisa, como eu falei. Vai ser essa parte aqui. Do jeito que eu tô ensinando vocês, dá para fazer um tamanho maior, um tamanho para criança, tamanho para adulto. É só aumentar a corrente aqui no começo. Então, a parte da frente eu aumentei 1. Agora eu vou trabalhar
a parte da manga. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou aumentar um. Tá. A parte da manga, agora, eu vou fazer mais três meio pontos altos. Uma, duas, 3 meio pontos altos. No mesmo lugar, eu vou aumentar um meio ponto alto. Aumentei um. Então, aqui eu vou ficar com 2, 4, 6 meio pontos altos. E também vou colocar um marcador aqui. Para separar a minha manga. Quem não tem um marcador, coloca um fiozinho. Quem não quiser colocar, só vai marcando onde que está aumentando para não se perder. Eu tô fazendo desse jeito para facilitar para vocês entender melhor a aula. Agora eu vou trabalhar a parte das costas. Essa parte aqui, ó. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui também eu vou aumentar no mesmo lugar mais um meio ponto alto. Agora eu vou fazer 9 meio pontos altos em cada base. Então eu fiz um, vou fazer mais 8 pontos para completar os meus 9 meio pontos altos. Quando eu fizer os meus 9, eu volto com vocês. Fiz meus 9 meio pontos altos, vou aumentar um ponto. Então, nessa parte, eu vou ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12 meio pontos altos. Vou colocar meu marcador. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Fiz meio ponto alto. E vou trabalhar a manga novamente. Então, no mesmo lugar, eu vou subir, fazer mais um meio ponto alto. E vou trabalhar igual eu fiz aqui. 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E vou aumentar um ponto. No mesmo lugar, eu fiz mais um meio ponto alto. Então, aumentei um aqui. Aqui, eu também vou ficar com 2, 4, 6, igual aqui. Vou ficar, que eu fiquei com 2, 4, 6. Agora, eu vou trabalhar a parte da frente de novo. Só que a parte da frente, vindo de lá pra cá, eu aumentei aqui. De lá, ó, vindo daqui dos 3, eu aumentei aqui. Primeiro eu fiz os 3 pontos, depois eu fiz os 5 e aumentei. Aqui vai ser diferente. Aqui eu vou fazer um primeiro ponto alto e vou aumentar aqui. Aumentei um. Então, agora me sobrou 1, 2, 3, 4, que são os meus 4 últimos, porque com mais um dá 5. Então, vai lá, vamos lá. Opa, 1, 2, 3 e 4. E me sobraram meus 3 últimos pontos baixos. E agora, nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos. O 2 bem aqui em cima dessa correntinha. E o 3 ponto baixo aqui em cima. Então, nessa carreira, eu fiquei no total de 42 pontos. Agora, eu vou virar o trabalho e vamos para a 13ª carreira. Eu vou iniciar, fiz uma correntinha, virei o trabalho e vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto.
Então, nessa carreira, eu vou ter que fazer 36 meio pontos altos, que vai daqui onde eu comecei até aqui. E os 3 últimos pontos é os pontos baixos. Eu vou manter os meus 42 pontos. Eu vou fazer essa partinha aqui do comecinho com vocês, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6, tirar meu marcador, 7, vou colocar ele de novo, onde ele estava, 8, 9 e 10. Eu vou continuar fazendo essa carreira até que os 3 últimos pontos é os pontos baixos. Então, daqui até aqui, tirando os 3 primeiros pontos de cada ponta, vai dar 36 meio pontos altos. No total, 42 pontos. Eu vou terminar essa carreira. Quando terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz a minha 12ª carreira. Agora, vamos para a 13ª carreira. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer meus 3 primeiros pontos baixos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar a parte da frente de novo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que 6? Porque na outra carreira foi aumentado um ponto. Então, eu fiquei com 6. Agora, eu vou aumentar um ponto no mesmo lugar. E vou ficar com 7 meio pontos altos. 1, 2, 3, os pontos baixos. 2, 4, 6, 7. Aqui, eu vou começar a fazer agora. Vamos colocar esse marcador aqui, ó, na parte da frente, marcando o primeiro ponto da parte da frente. Aqui é a parte da manga. Então, vamos fazer um ponto aqui, no próximo ponto, e vou aumentar aqui um ponto. Então, aumentei um. Na parte da manga, eu tenho 6 pontos. Agora, eu vou aumentar 2 pontos de cada lado na manga. Então, aumentei um. No próximo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou aumentar um. Aumentei 2 pontos desse lado. E no meio, eu vou fazer 3 pontos altos. Meio pontos altos. 1, 2 e 3. No mesmo lugar, eu vou aumentar um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e vou aumentar mais um no mesmo lugar. Então, agora na manga, eu vou ficar com 2, 4, 6, 8, 10 meio pontos altos. Vou tirar o meu marcador daqui e vou colocar ele aqui no comecinho da minha manga para não me perder. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, que é a parte das costas. Vou aumentar as minhas costas. Então, fiz um meio ponto alto, aumentei um no mesmo lugar. Nas costas, eu tinha 12, eu vou ter que ficar com 14. Vou aumentar um lá e outro aqui. Então, aumentei um já, e aqui no meio, eu vou ter que fazer 11 meio pontos altos. Ó. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer os meus 11. Quando terminar meus 11, eu volto com vocês. Então, fiz meus 11 meio pontos altos. Agora, eu vou aumentar um no mesmo lugar.
eu fiquei com 14 meio pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou tirar o meu marcador daqui e vou colocar ele aqui no meu último pontinho, que é do ponto das costas. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, que é a parte da manga de novo. Então, eu fiz meio ponto alto, vou aumentar aqui aumentei vou fazer igual o que eu fiz aqui. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, e no mesmo lugar eu vou aumentar mais aumentei 2. E aqui eu vou fazer 3, ó, em cada ponto de base eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E vou aumentar mais um aqui. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto e vou aumentar mais Então, eu vou ficar com 2, 4, 6, 8, 10, como aqui. Então, na manga foi aumentado nessa carreira 4 pontos, 2 de cada lado. Vou colocar meu marcador aqui, que é o primeiro ponto da manga, e vou voltar para a parte da frente novamente. Aí, o próximo ponto, um ponto alto, meio ponto alto. Aqui eu já vou aumentar ele. Aumentei um ponto. E vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5 meio pontos altos, que são meus restantes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5, que eu fiquei com 2, 4, 6, 7, como aqui no começo. E me sobraram meus 3 últimos pontos baixos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e vou virar o trabalho. Então, nessa carreira, que é a 13ª carreira, eu fiquei com 54 pontos no total. Agora, vamos para a 14ª carreira, tá? Virei meu trabalho, vou fazer o meu ponto baixo. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos. E vou fazer, ó, meu primeiro meio ponto alto aqui. 1, 2 e 3. Eu fiz os meus 3 pontos baixos. Depois dos 3 pontos baixos, eu vou fazer 48 meio pontos altos, que vai estar até aqui. E vai me sobrar os 3 pontos baixos. No total da carreira, eu também vou manter os meus 54 pontos altos. Não vou fazer nenhuma alteração, só vou trabalhar com os pontos. Os 3 primeiros pontos são em pontos baixos. Depois dos 3, eu vou fazer 48 meio pontos altos, mais 3 pontos baixos. No total, eu vou ficar com 54 pontos. Então, essa aqui é a 14ª carreira. Eu vou terminar de fazer ela. Na 15ª, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha 14ª carreira. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer os meus primeiros 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, vamos para a 15ª carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é da carreira anterior. Então, aqui eu vou aumentar um ponto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4
5, 6, eu tirei meu marcador, 6, 7. E aqui no mesmo lugar eu vou aumentar um ponto. Então aqui eu vou ficar com 8 pontos aqui na frente. 1, 2, 3, que são os 3 primeiros pontos baixos. 2, 4, 6, 8. E vou colocar o meu marcador aqui no meu 8º ponto. Agora eu vou trabalhar a parte da manga. Vou fazer o meu primeiro meio ponto alto no próximo ponto e vou fazer um meio ponto no mesmo lugar. Aumentei um. Se na carreira anterior eu tinha 10 meio pontos altos, então nessa carreira eu vou aumentar um de cada lado. Eu vou ficar com 12 meio pontos altos. Então ali aumentei um e vou fazer mais 9 meio pontos altos aqui. 1, 2, 3. Vou fazer 9, quando terminar eu volto. Fiz os meus 9 meio pontos altos, vou fazer um aumento aqui. E vou colocar meu marcador nesse pontinho aqui, para mim não me perder. Então, aqui na manga, eu fiquei com 12 meio pontos altos. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui nas costas, na carreira anterior, eu tinha 14. Vou aumentar um de cada lado, eu vou ficar com 16. No próximo ponto, um meio ponto alto. No mesmo lugar, um aumento. Fiquei com um aumento. Agora, eu vou trabalhar, ó. 1, 2, 3. Eu vou trabalhar aqui no meio 13 meio pontos altos. Eu vou fazer os meus 13 meio pontos altos. Quando eu terminar, eu volto. Então, fiz os meus 13 meio pontos altos. Vou fazer um aumento aqui no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho que ficar com 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 meio pontos altos. Vou colocar meu marcador, tirar meu marcador daqui e vou colocar aqui. É meu último ponto das costas. Agora eu vou trabalhar a manga novamente. Fazer um meio ponto alto no próximo e no mesmo lugar vou fazer um aumento. Então, a manga eu tinha 10, aumentei um aqui e aqui eu vou ficar com 12. Então, aqui no meio eu vou ter que fazer 9 meio pontos altos. No nono eu vou aumentar um e eu vou ter 12 meio pontos altos aqui. Então, eu vou fazer 9 meio pontos altos, vou aumentar um. Quando começar a parte da frente, eu volto com vocês. Terminei a parte da manga, vou para a parte da frente. Aqui eu vou aumentar. Ó, no próximo ponto, fiz um meio ponto alto e no mesmo lugar eu vou fazer um meio ponto alto. Então, aumentei um. Aqui eu vou ter que fazer 6 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E me sobraram 6. Com um dá 7 e um aumento dá 8. Então, aqui também eu vou ter que ficar com 8 meio pontos altos, igual ao começo. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meio pontos altos. Eu fiz meus 6 meio pontos altos e me sobraram meus 3 últimos meio pontos baixos. 2 e 3. Então, essa aqui foi a 15ª carreira. Agora, na 16ª carreira, aqui vai ter uma alteração. Então, aqui eu vou subir uma correntinha. Vou virar o trabalho e aqui, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Fiz meu um ponto alto, fiz uma correntinha e vou pular um ponto de base e vou fazer
mais um ponto alto aqui. Então, fiz um ponto alto, fiz uma correntinha, pulei uma correntinha de base e no próximo eu fiz um ponto alto. Eu tô fazendo esse daqui de novo. E aqui eu vou dar sequência nos meus pontos. Então, pessoal, aqui é para quem quer fazer aqui, ó, deixar essa distância que eu deixei aqui. Quem quiser fazer esse daqui, fazer mais umas 2 carreiras e colocar o botão mais ou menos aqui, também pode, ok? Então, essa daqui eu vou deixar aqui mesmo. Aqui vai ser a gosto de cada um. Quem quer mais botão, coloca mais um aqui, aqui. Quem quer menos, vai diminuindo o intervalinho para colocando o botão. Na carreira anterior, que foi a 15ª, eu fiquei no total de 62 pontos. Para a 16ª carreira, eu também vou ficar com um total 62 pontos, contando com essas um ponto alto daqui, um ponto alto lá e a correntinha. 62 pontos. Aqui no meio, eu vou ter que ficar com 56 meio pontos altos. Aqui, mais 3 pontos baixos. Mas no total eu vou manter os meus 62 pontos. Então, vamos dar continuidade a essa carreira. Aqui foi o ponto alto. Agora no próximo eu vou fazer meu meio ponto alto. 1, 2 e 3. E vou dar sequência. No meio, então, repetindo, vou ficar com 56 meio pontos altos, que vai dar aqui o último ponto dos meio pontos altos. E 1, 2, 3, que é os 3 últimos pontos baixos. Então, eu vou terminar essa carreira. Quando eu terminar, eu volto. Essa carreira é a 16ª. Só terminei a minha 16ª carreira. Nessa carreira, eu fiquei com 62 pontos. Aqui, pessoal, eu tinha feito uma casinha na 15ª. Eu desmanchei porque eu quero deixar esse espaço maior para colocar o botão, que eu vou fazer com menos botão. Quem quiser colocar a quantidade de botão que eu coloquei aqui, mantém na 15ª, faz a casinha, deixa aonde eu tinha feito. Eu desmanchei porque eu quero um espaço maior. E aqui a quantidade de botão é a gosto de cada um. Então, vamos dar continuidade ao trabalho. Então, agora vamos para a 17ª carreira. Aqui na 17ª carreira também vamos ter aumento. Vou subir uma correntinha, vou virar. Vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E vou trabalhar a parte da frente. Na carreira anterior, eu tinha 8 meio pontos altos. Agora, nessa, eu vou aumentar um, eu vou ficar com 9. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, eu vou aumentar, eu vou ficar com 9. Então, eu vou fazer os meus 8. Quando estiver aqui para aumentar, eu volto com vocês. Fiz meus 8 meio pontos altos. Agora, no último ponto, eu vou aumentar um. Então, aqui, nessa carreira, eu vou ficar com 9 meio pontos altos. Vou tirar o meu marcador e vou colocar ele aqui no ponto da frente. Agora, vamos para a manga. Então, no próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto, um meio ponto alto e vou fazer um aumento aqui. Então, na manga, eu vou fazer um aumento aqui e outro aqui. Na carreira anterior, eu tinha 12 meio pontos altos. Nessa, eu vou ficar com 14. Aqui no meio, eu vou ter que fazer 11 meio pontos altos e depois eu vou aumentar. Então, eu vou fazer os meus 11 meio pontos altos, vou aumentar. Quando eu terminar, eu volto para mostrar. Então, eu fiz os meus 11. Agora, aqui, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, eu fiquei com 14 meio pontos altos. Aqui, eu vou colocar o meu marcador
e vou trabalhar a parte da costa. Fazer um meio ponto alto aqui e um aumento aqui. Também vou aumentar um desse lado e um desse lado. Aqui no meio, na carreira anterior, eu tinha 16 meio pontos altos. Nessa carreira, eu vou aumentar 2 pontos, então eu vou ficar com 18. E aqui no meio, eu vou ter que fazer 15 meio pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 15. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, eu fiz os meus 15 meio pontos altos. Vou aumentar um aqui. Então, aqui eu fiquei com 18 meio pontos altos. Eu vou tirar meu marcador e vou colocar aqui. E vou trabalhar a parte da manga novamente. Então, vou fazer o meu meio ponto alto aqui no próximo. Fiz um e vou fazer um aumento aqui. E vou aumentar um aqui, outro aqui. Vai ser a mesma coisa que foi feito aqui. Na carreira anterior, eu tinha 12 e vou ficar com 14 meio pontos altos. Vou trabalhar aqui no meio, 11 meio pontos altos, e aqui eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer essa carreira, quando terminar, eu volto com vocês. Fiz a parte da minha manga, fiz meus 11 pontos altos, aumentei um. Então, nessa carreira, eu fiquei com, na parte da manga, 14 meio pontos altos. Agora, eu vou voltar para a parte da frente de novo. Então, aqui vai ser um meio ponto alto, e aqui, no mesmo lugar, eu vou aumentar. E me restou os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meio pontos altos. Chegando aqui, vou virar meu trabalho, fazer uma correntinha e vou trabalhar a outra carreira, que vai ser a carreira 18ª. Então, essa daqui é a 17ª. Nessa carreira, vou ficar com 70 pontos. Na 18ª, também eu vou manter meus 70 pontos. Na 18ª, 3 pontos baixos no começo e 3 no final. No meio, eu vou ter que fazer 64 meio pontos altos. Então, eu vou terminar a 17ª e vou terminar e fazer a 18ª. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha 18ª carreira. Nessa carreira, eu fiquei com 70 pontos. E no meio, eu fiquei com 64 meio pontos altos. Agora, vamos para 19ª carreira. Nessa carreira, eu também vou ter aumentos. Então, fiz uma correntinha, virei e vou trabalhar meus 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Próximo ponto, meio ponto alto. Aqui eu vou trabalhar a parte da frente. Na carreira anterior, eu fiquei com 9 meio pontos altos. Agora eu vou aumentar um, eu vou ficar com 10 meio pontos altos. Então, eu fiz um, vou fazer mais 9 meio pontos altos. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Fiz os meus 9 meio pontos altos e aqui no último ponto eu vou aumentar um. Então, aqui eu fiquei com 10. Vou colocar o meu marcador aqui. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e vou fazer um aumento no mesmo lugar. Agora vai ser a manga. A manga, eu vou ter um aumento aqui e outro aqui. Então, vou ter 2 aumentos. Na carreira anterior, eu tinha 12 meio pontos altos. Agora, eu vou ficar com 14. Aqui no meio, eu vou trabalhar 11 meio pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 11 meio pontos altos. Quando terminar, eu volto com vocês. Pessoal, eu falei 11, mas não é 11. É 13 meio pontos altos. Então, eu fiz o meu 13º ponto alto, meio ponto alto aqui. E aqui, eu vou aumentar 1. Então, se eu tinha 14, eu fiquei com 16. Então, corrigindo, aqui no meio, são 13 meio pontos altos. Fiz meu aumento ali, eu fiquei com 16 meio pontos altos. O meu marcador, deixa eu conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Agora, vamos para a parte de trás.
Então, no próximo ponto, um meio ponto alto. E no mesmo lugar, um aumento. Então, aumentei um aumento aqui e outro aqui do lado. Então, aqui nas costas, eu vou ficar com 20 meio pontos altos. Eu tinha 18, vou aumentar 2 e vou ficar com 20. Então, aumentei um aqui no começo, vou aumentar outro aqui no final. E aqui no meio, eu tenho que ter 17 meio pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 17 pontos. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Fiz os meus 17 meio pontos altos. Agora, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar com 20 meio pontos altos aqui. E no próximo ponto, um meio ponto alto. E vou fazer um aumento aqui, que vai ser a manga novamente. Um aumento aqui, outro aqui. Na manga, eu vou ter que ter 16 meio pontos altos. E aqui no meio, eu vou ter que fazer 13 meio pontos altos. No 13, eu volto para mostrar para vocês. Então, fiz meus 13 meio pontos altos. Agora, aqui, no mesmo lugar, fazer um aumento. Então, fiz um aumento e vou colocar o meu marcador aqui. Agora, voltei na parte da frente de novo. Então, no próximo ponto, um meio ponto alto. E um aumento no mesmo lugar. Então, aqui, eu vou ter que fazer 8 meio pontos altos, que me sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os meus 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou fazer meus 8 meio pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque eu vou fazer a outra casinha dessa aqui. Fiz, pessoal, meus 8 meio pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu vou fazer os meus 3, 1, 2 e 3 pontos baixos. Vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer outro ponto alto e no próximo um meio ponto alto. Agora, nessa carreira, eu tenho que ter no total de 78 pontos. Essa carreira, eu vou voltar ela e vai ser a última que vai ter aumentos. Então, essa daqui eu estou na 20ª carreira. No meio, eu vou ter que fazer 72 meio pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 72 meio pontos altos. Vou chegar aqui, 3 pontos baixos. Quando for para aumentar na próxima carreira, eu volto com vocês. Então, pessoal, ó. Então, essa daqui, essa camisa, eu fiz até essa carreira. Daí, eu não aumentei mais. Essa daqui, eu quero aumentar mais uma carreira para ver como que ela vai ficar. Então, quem quiser parar por aqui, para por aqui, mede no bonequinho, vê se tá do comprimento. Se não tiver, aumenta mais. Se tiver apertada, eu vou aumentar mais uma carreira pra ficar um pouquinho mais fofinha aqui. E aquela ali, então, eu fiz até a 19ª carreira. Aqui na frente, eu vou aumentar um ponto, vou ficar com 11. Aquela ali, essa daqui, eu fiz com 10 pontos. Aqui eu vou aumentar mais um. Aqui tem 10 pontos. Na frente, eu fiquei com 10. E atrás, eu fiquei com 20. Nessa daqui, eu vou ficar com 11 de cada lado e com 22 atrás. Aqui na manga, eu fiquei com 16, eu vou ficar com 18. Então, eu fiz subir uma correntinha. Vou fazer os meus 3 primeiros pontos baixos.
2 e 3. E no próximo ponto eu vou fazer o meu meio ponto alto. Então aqui na carreira anterior eu tinha 10, agora eu vou ficar com 11. Então eu vou fazer 10 meio pontos altos, quando eu terminar eu volto. Então eu fiz meus 10 meio pontos altos. Agora aqui eu vou aumentar. No mesmo lugar, aumentei um. No próximo ponto eu vou fazer um meio ponto alto e vou aumentar também no mesmo lugar, que vai ser a manga. Na manga, na carreira anterior eu tinha 16. Aqui nessa carreira eu vou ficar com 18. Então no meio eu tenho que fazer 15 meio pontos altos. Então eu vou fazer os meus 15, a hora que for para aumentar eu volto com vocês. Então fiz os meus 15 meio pontos altos, agora no mesmo lugar eu vou aumentar um. Então aqui no meio eu fiquei com 18 meio pontos altos. Agora eu vou para a parte de trás. Então no próximo ponto eu vou fazer um meio ponto alto e já vou fazer um aumento aqui. E o outro aumento aqui. Na carreira anterior eu tinha 20 meio pontos altos e nessa agora eu vou ter 22 meio pontos altos. No meio eu vou fazer 19 meio pontos altos. Então eu vou fazer meus 9 pontos, quando eu terminar eu volto com vocês. Então fiz os meus 19 meio pontos altos, agora no mesmo lugar eu vou fazer um aumento. E no próximo ponto vou fazer um meio ponto alto e mais um aumento aqui, que vai ser a manga. A manga, um aumento aqui, aqui. No meio eu vou ter que fazer 15 meio pontos altos. No total eu vou ficar com 18 meio pontos altos. Então eu vou fazer essa parte da manga, quando terminar eu volto com vocês. Então pessoal, fiz meus 15 meio pontos altos. Agora no mesmo lugar eu vou fazer um aumento. Agora no próximo ponto um meio ponto alto e no mesmo lugar um aumento, e me restaram meus 10 meio pontos altos. Então eu vou terminar meus 10 meio pontos altos, vou fazer os meus 3 pontos baixos. Quando eu terminar eu volto com vocês, que agora vamos fechar ela, vamos dividir ela. Então pessoal, terminei de fazer minha carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer uma, 2, 3 pontos baixos. No próximo eu vou fazer meio ponto alto. Então aqui eu não vou aumentar mais, eu vou fazer 11 meio pontos altos. Então eu vou fazer os meus 11 meio pontos altos, quando eu terminar eu volto com vocês. Então pessoal, eu fiz os meus 11 meio pontos altos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui, ó, e vou pular 18 pontos, que é da manga, meus 11 teu aqui. Então ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. O meu 19 ponto deu aqui, ó. Pulei 18 pontos, eu marquei aqui com o marcador. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou aprender junto com a parte de trás, vou fazer uma corrente, aprendi com ponto baixíssimo, vou virar de volta ao trabalho e no mesmo lugar onde eu aprendi, lugar ali eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui eu vou trabalhar meus 22 meio pontos altos que eu fiz da parte de trás do casaquinho. Então eu vou fazer meus 22 pontos altos, quando terminar eu volto com vocês. Fiz meus 22 pontos altos, meio pontos altos. Agora, ó, pulei 18 pontos, que é da manga, vou lá para a parte da frente. No ponto 19, eu vou prender um ponto, deixa ele bem juntinho ali, ó, um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto
meio ponto alto. Aí vira pra cá. Agora eu vou fazer meus 11 meio pontos altos desse lado. Então fiz 2, 3, 4, 5. Eu vou terminar essa carreira, terminar meus 11 pontos altos e vou continuar fazendo meus 3 pontos baixos, que é a minha barrinha. Então, eu vou terminar, quando terminar, eu volto com vocês. Então, agora, pessoal, vai ser assim, ida e volta. Sem aumento, sem alteração, sem nada. Aqui eu estou na 22ª carreira. Vamos para a 23ª carreira. Então, vou começar aqui com vocês, ó. Uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer os meus 3 primeiros pontos baixo e meio ponto alto aqui. 2. Então, eu vou continuar até o 11. Já volto com vocês. Fiz 11 meio pontos altos. Agora, eu vou dar continuidade. Ó, quem quiser pode virar assim, ó. Pra saber aonde que foi o primeiro ponto aqui, ó. Aonde que, porque daí desse lado, ele dá pra enxergar melhor, ó. E aqui, eu vou fazer o meu outro ponto. Aí, emendei. E vou dar sequência. Então, aqui, nessa carreira, eu vou ter que ficar no total de 50 meio pontos altos. 44 meio pontos altos no meio e 3 as bordinhas. Então, no total dá 50. Então, pessoal, essa aqui é a 23ª carreira. Eu vou fazer até a 27ª carreira. Vá e volta, vá e volta. Sem alteração, sem aumento, sem nada. Na 28ª carreira, eu vou fazer a casinha do botão de novo, para dar o espaço aqui para fazer a outra casinha aqui. Quem quiser deixar menor, faz menos carreira. Quem quiser deixar mais, faz mais carreira, tá? Mas a única diferença agora, até atingir o comprimento, vai ser só as casinhas. E no finalzinho, eu vou fazer 3 a 4 carreiras de pontos baixos para fazer tipo uma barrinha embaixo, que é essa daqui. Essa aqui, essas 3 últimas eu fiz com pontos baixos. Até aqui eu fiz com meio ponto alto. Aqui eu coloquei meio ponto baixo. Então, eu vou fazer a minha. Quando chegar na 28ª carreira, aqui eu volto com vocês. Então, pessoal, olha como que está ficando o casaquinho. Então, eu fiz até a 28ª carreira. Agora, eu vou, na próxima carreira, eu vou fazer a casinha do botão. E aqui é o comprimento de cada um. Bonequinha maior ou é um outro casaquinho, um outro tipo de blusa, vai ser maior. Que vocês vão colocando, vão medindo para fazer essas casinhas aqui. Então, agora eu vou fazer uma casinha. Vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma casinha e na próxima eu vou fazer outro ponto alto. Então, eu fiz outra casinha. E eu vou dar continuidade como estavam fazendo até o final. Os 3 últimos, não esqueçam que são pontos baixos. Voltou, chegou aqui, daí é ponto baixo. Então, eu vou fazer essa daqui. Quando eu chegar na barrinha, quando eu chegar aqui, na última carreirinha, na última, eu volto com vocês para mostrar que aqui é só ponto baixo nessas 3 últimas carreiras. Então, eu vou terminar a minha. Quando eu terminar, eu volto. Então, pessoal, eu cheguei no comprimento que eu quero. Agora,
aqui eu vou dar uma subidinha, vou dar uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e eu vou fazer um ponto alto aqui na primeira corrente, no primeiro ponto de base. Vou dar uma correntinha, vou pular um ponto de base, na próxima mais um ponto alto. Na próxima eu vou trabalhar com pontos baixos agora toda essa carreira. Toda ela eu vou trabalhar com ponto baixo. Então eu vou trabalhar com ponto baixo, vou voltar com ponto baixo, vou ir com ponto baixo. Eu vou fazer mais umas, fazer 3 a 4 carreiras de ponto baixo, que essa parte é essa daqui, ó, essas daqui. Daí terminando aqui, vamos dar sequência na manga. Então eu vou fazer a minha, quando eu for começar a fazer a manga, eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha carreira, fiz essa parte, arrematei já aqui, cortei meu fio. Aqui embaixo eu fiz 3 carreiras de pontos baixos, ficou desse jeito. Então, agora vamos dar continuidade e fazer a manga. Aqui na manga, a gente deixou reservado 18 pontos, meio pontos altos. Então, vamos trabalhar nesses meio pontos altos. Eu vou amarrar colocar o meu fio bem aqui, ó, no primeiro. Bem no primeiro. Então, eu vou colocar o meu fio aqui e já volto com vocês. Pessoal, coloquei, amarrei meu fio aqui, ó. Vou dar uma correntinha aqui. E aqui eu vou fazer meio, no mesmo lugar, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou trabalhar essa carreira 18 meio pontos altos em todos os pontinhos de base. Ó, fiz 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 18 meio pontos, dando a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, pessoal, fiz meus 18 meio ponto alto. Aqui eu vou fechar, mas olha aqui, eu deixei um tanto de fio assim. Sabe, se eu fechar aqui, vai ficar um buraco aqui. O que eu vou fazer? O que dá pra fazer aqui pra não ficar esse buraco? Quem quiser aumentar a manga, fazer com 20, deixar ela mais larguinha, faz. Aproveita aqui esses intervalos e faz mais 2 pontos aqui. Esse fio eu já deixei pra colocar aqui, ó, puxando, ó, bem lá, ó, se eu puxar, ó, vai dar certinho, ó, do lado de dentro quando eu terminar a manga. Ó, eu fiz os meus 18 e faço o meu ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para fechar, vou subir uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer um meio ponto alto e vou caminhando com 18 meio pontos alto aqui, toda a carreira. Então, ela vai ficando desse jeito. Aqui, é como eu falei, ó, ficou o buraquinho, eu vou com esse fiozinho, aonde eu amarrei lá, que eu deixei a sobrinha, arrumo bem ali, ó, e fecho ela ali, aproveito e já escondo, e ela vai ficar bem fechadinha aqui. Então, vai ser assim, pessoal, eu vou fazer essa manga até atingir esse comprimento. Eu não vou aumentar e eu vou manter os meus 18 meio pontos altos em todo o comprimento que eu quero. Quem quiser ir aumentando, já pode aumentar um aqui, lá, no começo, no final. Vai aumentando à medida que for o tamanho de vocês. O meu com 18 meio pontos vai dar certinho, ó. E quando chegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar umas 2 carreirinhas de meio pontos altos, 2 mais ou menos. Eu vou deixar essa parte em aberto. Quem não quiser fazer o botão, faz reto e aqui 3 carreiras de meio de pontos baixos. Mas então eu vou fazer a minha até aqui, ó, comprimento da minha manga até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz, ó, o comprimento, que
que eu quero. Aqui é o comprimento de cada um. Quer mais comprido, faz mais carreira. Quer menos, menos carreira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa abertura aqui, ó. Então, vamos lá. Fiz, fechei com ponto baixíssimo. Dei uma correntinha. E essa aberturinha, tenta fechar para ela ficar bem aqui embaixo. Deixa eu arrumar ela aqui, ó, que vai dar certinho, ó, aonde tá. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, são 2, 3 pontos baixos, que aqui vai ser a nossa barrinha. Então, esses 3 primeiros sempre, agora vai ser pontos baixos. Eu vou dar continuidade com meio ponto alto. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. É 18 pontos. Eu vou tirar 3 de um lado e 3 do outro. Então, aqui no meio, eu vou ter que ficar com 12 meio pontos altos. Então, eu vou fazer meus 12 meio pontos altos e já volto. Ah, pessoal, fiz meus 12 meio pontos altos. Agora, me sobrou os meus 3 últimos pontos, que vai ser, que eu vou fazer com ponto baixo. 1, 2 e 3 pontos baixos. Vou dar uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer o mesmo pontinho onde prendi meus 3 primeiros pontos baixos. 1, 2 e 3. E vou dar sequência nos meio pontos altos. E vou com meus 12 meio pontos altos em cada barrinha. Aqui eu fiz umas 3 carreiras, né? Vamos vendo tanto de abertura que vocês querem deixar. Quer deixar maior, faz mais abertura. Deixar menor, faz com menos abertura. Então, eu vou fazer aqui nessa, acho que eu fiz umas duas carreirinhas, 2 a 3. Eu vou fazer, quando terminar, eu volto com vocês. Tá, pessoal? Então, eu fiz, ó. Fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir uma, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto aqui. Vou dar uma correntinha, vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer outro ponto alto aqui. Então, eu fiz aqui. E vou dar sequência agora com pontos baixos. Agora, eu vou fazer pontos baixos. Vou com pontos baixos. Vou ir, vou voltar. Vou fazer mais umas 2, 3 carreirinhas dessa daqui e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei, fiz meus 3 últimas carreirinhas de pontos baixos. Agora, eu vou cortar esse fio aqui. Posso rematar. Aqui, agora, vamos arrumar essa partinha aqui, para depois começar a fazer a outra manguinha. Então, aqui, vou virar do lado avesso. Vou esse buraco aqui, esticar, ó. Vamos aproveitar esse fiozinho aqui. Coloquei o fio na agulha. Agora, eu vou fazer como uma costurinha aqui, de leve. E assim, eu já aproveito e já escondo esse fiozinho aqui, ó. Uma costurinha de leve, ó. Ele já fechou. Dou um nozinho e vou esconder esse fio. Um nozinho aqui.
e vou esconder esse fiozinho. Então, eu vou esconder esse fiozinho, daí eu vou fazer a outra manguinha. Eu vou começar com vocês essa daqui. Vou mostrar pra vocês essa daqui como que faz, pra depois terminar ela, colocar os botãozinhos nela, daí a nossa peça está finalizada. Então, eu vou terminar de arrematar essa aqui e já volto. Então, pessoal, já amarrei meu fio aqui, ó, na primeira correntinha. Pessoal do céu, quando terminar de fazer essa peça, eu vou ter que lavar, porque como é branco, de tanto ficar pegando nela, a peça ficou suja. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto aqui. Fiz um e vou fazer os meus 18, 2, 3, 4, 5. E vou fazendo, dando a volta, como eu fiz nessa daqui. O fio aqui onde eu amarrei, eu deixei maior também, pra arrumar aqui esse buraquinho que vai ficar. E essa parte também da manga, é a mesma coisa que foi feito nessa, voltando. Quem quer maior, faz essa carreirinha, depois aumenta os pontos, vai montando. Querem menos, diminui. Quer maior que essa, vai fazendo. Aqui também, eu não falei quantas carreiras que eu fiz, porque eu fui medindo aqui no meu boneco. Talvez o boneco de vocês é maior, vai ser mais carreira. É menor, vai ser menos. É para uma pessoa adulta, vai ser bem mais. Então, aqui é medindo o comprimento. Então, aqui eu fiz com 4 botões. 2, 3, 4. Aqui eu fiz com 5. E aqui eu fiz com 4. Eu diminui 1. Então, eu vou terminar. Aí eu volto com vocês para colocar o botão, para arrematar todos esses fiozinhos e para terminar a nossa peça. Então, pessoal, eu já volto. Então, pessoal, voltei. Ó, o casaquinho como que está ficando. Vou colocar esse botãozinho pequenininho no casaquinho dele. Deixa eu tirar. Eu vou colocar, vou fazer um botão aqui com vocês para mostrar como que se faz. Aí os outros eu vou colocar fora do vídeo, senão vai ficar muito longo o vídeo. Ela tem que ficar assim, mais ou menos assim. Então, ali vai um, ó. Daí vai bem certinho ali, pra ali não dar diferença. Ó, arruma bem, ó. Então, aqui já vai um. Ó, bem aqui vai um. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha e já volto com vocês. Então, pessoal, ó, coloquei bem aqui, ó, aonde tá a casinha dela aqui, ó, pra ela ficar mais ou menos aqui, ó. Eu pulei, ó, foi feito 3 pontos baixos. No começo, eu pulei uma casinha, ó, um ponto e coloquei o botão lá pra cá, pra ela ficar bem certinho. Então, vou colocar aqui, ó, a agulha, não vou prender, só pra ver onde que eu vou amarrar aqui atrás. Saiu aqui o fio, ó, bem nesse buraquinho aqui, ó, o primeiro pontinho. Então, eu vou passar o fio aqui, ó, eu uso sempre, eu tento usar sempre o mesmo fio que eu fiz a roupinha pra não ficar aparecendo. E daí eu vou ali e aprendo lá. Daí ele fica bem certinho. Aprendi um ali, daí venho para trás, saiu aqui, eu vou ali pro próximo, o buraquinho de cima. A agulha que eu tô usando é agulha de tapeçaria. Puxa ali, ó. Eu fiquei certinho. Vou dar mais um para ele ficar firme. Passar 2 vezes aqui, ó. E pronto.
E daí eu faço bem aqui por dentro, ó. Passo por aqui. Antes de eu arrematar o fio, eu vou ver se ficou certo. Se ficou no lugarzinho. Então, o que que eu faço? Antes de eu arrematar eles, eu vou colocar todos os botões para ver se ele vai ficar retinho. Todos os botões eu vou colocar. Depois que eu ver, coloquei, fechei, ficou certinho, retinho. Daí eu vou arrematar os fios. Porque daí, se eu colocar um torto, fica mais fácil de eu desmanchar, fazer de novo. Então, vai ficar desse jeito. Então, eu vou colocar todos aqui. Quando eu terminar, fazer essa parte, colocar os 4 botões aqui. Daí, eu venho aqui com vocês para colocar essa parte aqui da manga. Então, esse fio que eu deixei, eu vou subir ele um pouquinho. E aproveito para colocar esse daqui, ó. Daí, esse fio da manga, eu também vou subir mais um pouquinho. E aproveito esse mesmo fio. Então, eu vou fazer essa parte. Quando eu terminar, eu volto para fazer uma das mangas com vocês. Ó, pessoal. Então, coloquei os botãozinhos, ó. Ficou desse jeito. Agora, eu vou colocar nessa parte aqui. Então, pessoal, eu peço para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. E vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então, pessoal, aqui no decorrer do vídeo, quando eu comecei a fazer as casinhas, eu não falei pra vocês. Se lembra que a gente fez um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto para fazer a casinha? Eu fiz uma correntinha porque o botãozinho é pequeno. Mas se vocês estão fazendo casaco maior, daí vocês vão ter que colocar o botão para ver quantas correntinhas pode deixar para fazer as casinhas do botão. Então, uma correntinha porque o botão é pequenininho. Agora, eu vou passar aqui, ó. Eu vou fazer de um lado da manga com vocês. Ó, coloquei meu fio na agulha. Ó, pessoal, então eu vou passar aqui por dentro, ó. Aí eu vou pegar e vou medir mais ou menos aqui, assim, aonde que tá o meu. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, que eu vou colocar o botão. Então, antes de eu colocar, eu vou deixar uma casinha, mais ou menos, ó, um pontinho, e vou colocar meu botãozinho aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Eu coloco ali, daí vou dar uma voltinha, só que eu não vou arrematar, eu vou fechar ela pra ver se ela vai ficar certinha. Ó, vou ter que andar com ela mais pra cá, ó. O fio, aí eu vou passar. É o mesmo, lá, passo aqui por dentro, ó, vou no outro buraquinho. Daí vem aqui no buraquinho, vejo se não tá saindo no mesmo buraquinho, no outro lado de trás, porque senão ele não vai prender o fio. Vê por onde que ele saiu, mas eu vou deixar fazer um teste aqui, ó. Vamos fechar aqui para ver se vai dar certo. Ó, se ficou no lugar certo, ó. Ficou certinho. Então, pessoal, agora eu vou passar mais um fio para ele segurar, vou arrematar, vou fazer essa outra manga, vou arrematar. Depois que eu terminar, eu volto com vocês, vou colocar no bonequinho, daí eu volto com vocês para mostrar como que ficou nele. Eu já volto. Então, pessoal, nosso trabalho ficou desse jeito. Ela ficou, vou colocar mais perto para vocês poderem ver melhor. Ficou muito bom o casaquinho. Ou a blusinha, ou a camisa. Essa daqui, como eu falei,
eu fiz um pouquinho maior que essa, também para mostrar para vocês que dá para se fazer a peça maior. E essa daqui eu coloquei menos botão, essa aqui foi mais botão. E as duas ficaram muito boas. Então, mais uma vez, eu peço para se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, deixar o seu like. E mais um trabalho finalizado. Então, pessoal, fica com Deus e até a próxima aula.